Próxima parada, estação entrevista. Tem mais decreto aqui no município, tem mais, são, na realidade, as informações que foram divulgadas através do decreto, apertando um pouquinho mais a questão da fiscalização, porque os bares e restaurantes terão capacidade máxima agora de 40% em Balneário Camboriú. Tudo devido à pandemia. E, claro, também algumas pessoas e estabelecimentos que não respeitam ou não respeitaram até o momento o distanciamento social, a questão de horários, de realização de festas, de aglomerações. Presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Balneário Camboriú e vice-presidente do Sindisol, Max Fabian Mota, está conosco para falar justamente deste arroxo que se dá um pouco mais aí, mas é importante. Qual é a avaliação que se faz? Max, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Menina. Todo esse decreto foi construído em conjunto, tanto com a Associação de Bares e Restaurantes, tanto com o Sindisol. Então, para a gente não é novidade, né? Nós já esperávamos essas medidas mais restritivas. Fatalmente, os inocentes pagam pelos culpados, né? Nós tivemos alguns casos isolados na cidade de desrespeito aos decretos de afastamento, a todos os decretos, tanto no âmbito municipal como estadual, de desrespeito, de afastamento e de uso de máscara e demais ações que deveriam ser tomadas. E por bem foi tomado pelo município, diante da nossa realidade, a imposição de algumas medidas mais restritivas, mas que nós acatamos. Os estabelecimentos que já respeitavam as medidas acataram e entendem e foram extremamente solícitos nesse sentido de restringir um pouco mais as atitudes aí para a gente tentar minimizar um pouco dos danos causados aí pelo coronavírus. Importante que a decisão não vem de uma forma arbitrária, né? Não vem de cima para baixo. Vocês se reúnem junto com o prefeito, né? Junto com o gestor do município, todo mundo entra num acordo, então não há novidade nenhuma, justamente é só uma questão de ajuste mesmo, né? Exatamente. Nesse momento até, Edilson, eu estou na sala de reuniões da prefeitura, eu estava no gabinete do prefeito, nós fomos chamados para uma reunião, os presidentes de entidades, para discutir as ações, para ouvir. A gente foi muito ouvido desde o início da pandemia, sempre tivemos em contato, em conversa com o prefeito, nenhuma ação foi arbitrária, foi algo imposto, todas as ações foram conversadas, dialogadas, ele sempre ouviu as entidades e as ações mais enérgicas se fizeram por necessidade, porque a gente evita o famigerado lockdown, né? Nós estamos evitando chegar nesse nível. Acho que nós entendemos que não há necessidade mesmo, o município não iria sobreviver a um lockdown, ia prejudicar por demais todos os setores, toda a sociedade seria prejudicada com isso. Precisa entender que precisamos combater a pandemia, mas também precisamos manter a saúde financeira das empresas e das pessoas, né? Então, hoje o governo já encerrou os auxílios para as empresas, para os funcionários das empresas, manteve só para os autônomos aquele auxílio de R$600, e a gente sabe que isso não é o suficiente para a manutenção da vida das pessoas. Então, realmente a economia não pode parar, né? Ela já está engatinhando, então, realmente essas medidas restritivas, mais restritivas, elas se fazem realmente necessárias para evitar qualquer risco que possa ter de um novo fechamento. E como é que foi esse papo agora com o prefeito? Alguma novidade a mais do que a gente já vem divulgando? Não. O assunto, o tema é sempre o mesmo, né, Dilson? As imposições do Ministério Público com relação aos assuntos, entende? E ele queria nos ouvir e é unânime
a nossa posição como entidade de que não pode haver um novo fechamento, entende? A sociedade precisa ser compreensiva de que as pessoas precisam trabalhar, a vida tem que continuar, nós temos que ter cuidado. Balneário Camboriú é uma cidade diferente do resto do Brasil, nós temos um número altíssimo de pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas os nossos números demonstram de que o município está tendo esse cuidado, de que está tendo essa atenção, de que não está inerte, os setores não estão inertes, o nosso setor especificamente de bares e restaurante, houveram alguns casos isolados, mas é o setor que está mais sendo prejudicado, né? Como se não houvesse a propagação do vírus nos supermercados, nas filas de banco, por exemplo, que você vê aglomeros, mas a gente entende isso, a gente é compreensivo, porque nos estabelecimentos, nos bares e restaurantes, as pessoas precisam obrigatoriamente retirar a máscara para consumo, mas pelo histórico, nós sabemos que bares e restaurantes sempre houve uma grande preocupação com a higienização de todos os utensílios utilizados pelos clientes, então o risco de propagação se diminui bastante com relação a isso e com as novas medidas adotadas. E a ideia é essa, é um consenso geral de que a gente precisa buscar maneiras de conter o aumento dos casos, mas não dá para parar também. Se parar vai ser pior, porque as pessoas vão se contaminar em casa e vai piorar, e a economia vai parar, e o próprio governo não vai ter valor para pagar a saúde, para manter a saúde funcionando, e a situação só tende a piorar se houver um lockdown. Max, além da redução da capacidade máxima de 40%, também ficou proibida a permanência das pessoas em pé no interior dos estabelecimentos, exceto na questão das filas para o acesso aos sanitários, também controle da área externa, e o horário de funcionamento, né, já havia sido limitado no decreto anterior, passando das 6 da manhã até as 11 horas da noite. Essa fiscalização das medidas vai acontecer de que forma? E o Sindusol também vai ter que percorrer esses estabelecimentos, né, para a fiscalização? Na verdade, o Sindusol ele não tem esse poder de fiscalização, né? As medidas ali, elas permanecem, permanece o horário, 40% da capacidade já o que estava acontecendo, né? Caiu muito o movimento, o nosso público já tinha reduzido bastante, a gente estava trabalhando com 50%, houve um pouco mais de restrição. É importante, para não haver aglomeros, essa proibição de que os clientes permaneçam em pé, tanto no interior quanto na parte externa dos estabelecimentos. E com relação a esse auxílio que foi combinado do Sindusol, do sindicato, em fornecer profissionais da saúde, eles vão estar efetuando um monitoramento dos estabelecimentos, seja de clientes, seja de funcionários, de colaboradores, mas por amostragem. Então, eles não têm esse poder de fiscalização, né? Quem vai fazer a fiscalização continua sendo o poder público através da vigilância sanitária, e esses profissionais que nós estaremos cedendo para a vigilância sanitária, eles vão somente monitorar e relatar à vigilância sanitária os números do que eles encontraram. Mas as atitudes, as ações serão tomadas todas pelos fiscais da vigilância sanitária, que tem esse poder de polícia e esse poder de ação. Aqui no decreto, Max, está dizendo o seguinte, né? Porque outra classe também acabou levando mais uma vez, né? Ficou vedado a utilização de bandas musicais em bares e restaurantes. E eu tenho passado e acompanhado, não bandas, eu tenho acompanhado um cantor acústico tocando uma música ambiente para quem está no estabelecimento. Não é permitido a banda ou não é permitido nenhum cidadão somente? Não. A música ao vivo ela não foi permitida, até mesmo porque existe também a preocupação com os músicos da região, né? A voz e violão, ela não gera aglomeração. Ela não gera aglomero, as pessoas não levantam para dançar. É diferente a reação do público perante um músico de voz e violão e perante uma banda. A banda, ela convida, né? O estilo de música, porque geralmente tem uma bateria ou tem uma guitarra, conforme o estilo musical,
Então, ela acaba estimulando as pessoas a se levantarem, ficarem em pé e acompanharem a música. Então, por esse motivo, ficou proibido a banda nesse momento, a utilização de banda, mas o voz e violão não está proibido. Duplas de voz e violão, não. Banda é considerada a partir de 3 músicos, né? Já se entende como banda. Então, a ideia é de que as pessoas tenham oportunidade, tanto em bares quanto restaurantes, de ouvirem uma música, mas que seja uma música ao vivo, mas contido, de uma forma contida, que elas estejam sentadas, cada um em sua mesa, e ouçam a voz, que a apresentação dos músicos não se torne um show. Esse que é a intenção no decreto de proibir a realização de música ao vivo com bandas. Tá aí, é um recadinho para quem não ajuda a população, não ajuda o próprio comércio, não ajuda os estabelecimentos também. São pessoas que a gente já divulgou aqui que tiveram seus estabelecimentos primeiro notificados, depois até interditados. São pessoas que vêm alugar casa, que vêm fazer aglomeração aqui na nossa região também, que acabam prejudicando de um todo. E acontece isso. Tem que fazer isso, porque senão daqui a pouco a gente está num surto incontrolável, pessoas morrendo. Os leitos estão praticamente lotados aqui na nossa região, na nossa cidade também. Não tem outro caminho, né, Max? Exatamente. O sindicato, tanto o sindicato de hotéis, bares e restaurantes, quanto a associação de bares e restaurantes repudiam as atitudes desses pseudo-empresários que realizam festas totalmente contrariando aos decretos, contrariando ao momento, as boas normas, realizando esse tipo de eventos, quanto aquelas casas que também foram de forma totalmente ilegal, estão sendo utilizadas para a realização de festas particulares. Infelizmente não cabe a nós esse poder de polícia de punição, mas a gente está sempre em comunicação com a fiscalização da cidade, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, e estamos prestando sim informações do que está acontecendo de irregular, porque nós precisamos ajudar a conter o aumento dos casos. E um dos meios é realmente punindo essas pessoas que agem de forma ilegal e até imoral. Max Fabian Mota, presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Balneário Camboriú e vice-presidente do Sindisol. Muito obrigado pela entrevista. Sempre às ordens, Adilson. Você está no Estação Notícia.